Então, geométrica. Chegamos então na semana 4 do nosso volume 4, né, do PET, Plano de Estudos Tutorados. Espero que vocês estejam acompanhando até agora com tranquilidade, né? Vocês já sabem os canais que podem falar com a gente, então não se façam de rogados. Qualquer dúvida, entre em contato que nós vamos tentar ajudar, né? Mas na aula de hoje nós queremos mostrar, né, já que a gente já estudou as funções exponenciais e também estudamos algumas sequências numéricas, principalmente a progressão geométrica, nós queremos mostrar que, na verdade, uma sequência numérica qualquer é uma função, não é? Especialmente a progressão geométrica, que é uma sequência de números, né? Portanto, é uma sequência numérica, é uma função exponencial. Tudo bem, gente? Vamos lembrar que função é o quê? Uma relação muito especial entre elementos de dois conjuntos, é isso? Ó. Vamos chamar aqui o elemento de A e B, os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B. A gente diz que há uma relação entre os conjuntos A e B, e mais ainda, que essa relação poderá ser uma função desde que obedeça a alguns quesitos que a gente já discutiu, né? Todos os elementos do conjunto de partida tem que estar associado a um e apenas um elemento do conjunto de chegada. Nessas circunstâncias, A é chamado domínio e B é chamado contradomínio, né, gente? Nós estudamos várias funções em que as variáveis, ou melhor, várias funções em que conjunto A e conjunto B são números reais, não é isso? Então nós estudamos função afim, função polinomiais do primeiro grau, né? No caso, função do segundo grau, falamos também nas funções exponenciais, não é isso, minha gente? Mas o que será então uma sequência? Ora, uma sequência é nada mais, nada menos que uma função em que o domínio é o conjunto dos números naturais, né, gente? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que os naturais são aqueles inteiros positivos, né? Podemos incluir o zero em alguns casos, não é isso, minha gente? Vamos lá. Se eu tenho, então, como domínio n ou parte de n, e como contradomínio uma parte do conjunto dos reais, né, ou o próprio conjunto dos reais, nós então temos aí uma sequência numérica. E a progressão geométrica é exatamente isso, uma função de n em r, né, domínio contra domínio. Observem. Vamos supor aqui nessa forma de representar a função, o diagrama de Venn, que eu tenho aqui o conjunto dos naturais, ó. 1, o 2, o 3, o 4, não é isso? Infinito. Aqui o conjunto dos reais, uma parte dele. Escolhi apenas alguns números aqui, ó. Eu vou associar o primeiro ao número 1, o número 2, né? Ao número 2, o número 4, ao número 3, o número 8, e vai por aí afora. Então, na verdade, isso aqui é uma função, mas também é uma progressão geométrica de razão 2. Observe que 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 4 é 2, 16 por 8 é 2. Ou seja, a razão entre qualquer termo e o que vem antes de seu antecessor é 2. Portanto, essa é uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 2 e a razão também é 2. O primeiro termo foi associado ao número 1. O segundo termo associado ao número 2. Por isso essa ideia que, de fato, uma sequência numérica é uma função entre o domínio e n, né? Vamos lá, na aula de hoje nós vamos só mostrar um exemplo que foi dado lá no PET, né? Que fala o seguinte: uma obra de arte foi comprada por um investidor por R$8.000. O investidor espera uma valorização de 10% ao ano no regime de juros compostos. Significa que a cada ano ele vai valorizar 10% sobre o montante atualizado, é isso? Então, por exemplo, a expectativa do investidor que se ele pagou 8.000 no tempo t igual a zero, né? Daí a um ano ele vai estar com 10% a mais, ou seja, 8.000 mais 10% de 8.000, que é 800. Ou seja, 8.800. Significa que no primeiro ano ele terá valorizado 10%, ou seja, 8.000 multiplicado por 1,1, né? Assim que a gente faz, ó. Bom, ele quer que determine uma lei de formação, né? Que é uma lei que me dê imagem para cada tempo. No tempo t igual a zero, a gente já sabe que a imagem é
8.000. Então essa é uma função em que para t igual a 0, v igual a 8.000. Não é isso? Não faz nenhum sentido, nesse caso, o domínio ter números negativos. Óbvio que não, o tempo t igual a... Nós não vamos pensar em tempo andando para trás, sempre para frente, não é isso? Então o domínio dessa função é realmente os inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem, minha gente? O segundo item pergunta qual será, 6 anos após a compra, qual será o valor da obra, né? Depois pede para esboçar o gráfico da função v, v de t, e depois, observando o gráfico, determine quanto tempo levará para o valor da obra de arte do PRIC. Vamos lá, gente? Olha só. Vamos fazer uma tabelinha que aí fica bem fácil a gente chegar numa expressão, uma fórmula de v em função de t. O tempo t igual a 0, v igual a 8.000. Claro, é o valor inicial. Ele foi lá no leilão, pum, pagou 8.000. Tempo t, 0. Valor, 8.000. O tempo t é igual a 1, ou seja, após um ano. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 8.000 por 1,1. Não é isso? Por que 1,1, gente? Vamos lembrar da fórmula? Ora, eu vou multiplicar por 1 mais 0,1. O que é 0,1? Na forma decimal, 0,1 é 1/10, ou 10 sobre 100, ou seja, 10%, né? Então eu multiplico por 1,1 para obter o valor corrigido após um ano, né? No tempo t igual a 2, eu vou pegar o valor atualizado, que é 8.000 multiplicado por 1,1, e atualizar novamente, multiplicar novamente por 1,1. Observe que aqui vale o seguinte, ó, 8.000 vezes 1,1 vezes 1,1 é a mesma coisa que 8.000 vezes 1,1 elevado ao quadrado, né? Então, o tempo t igual a 2, o valor é 8.000 vezes 1,1 elevado ao quadrado. No tempo igual a 3, 8.000 vezes 1,1 elevado ao cubo. E vai por aí fora. No tempo t qualquer, o valor é 8.000 vezes 1,1 elevado a t. Lembrando que esse t representa o quê? O número de anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foi assim que foi combinado, né? No início do problema. Então, essa é a expressão de v em função do t. Se eu quiser saber quando vai valer a obra de arte, daí a 10 anos, eu vou simplesmente 1,1 elevado à 10ª potência multiplicar por 8.000. Mas ele não pede isso. O que, na verdade, ele pede é o valor da obra de arte 6 anos após sua compra. Basta fazermos a função motiva na letra lá, t igual a 6, não é isso? Tá certo, gente? Vamos lembrar que essa PG começa no termo 0, né? Por isso que é t, 1,1 elevado a t, e não t menos 1, né? Como a forma de uma PG, do termo geral de uma PG. Então, para v igual a 6, eu vou simplesmente elevar 1,1 à 6ª potência, que dá 1,771561. Tá bom, gente? Se vocês depararem com alguma coisa dessa, alguma prova, tem maneiras, macetes mais fáceis de você fazer essa operação, né? Porque você não vai poder contar com a máquina de calcular, né? Mas aí tem alguns caminhos que são que facilitam um pouco para vocês aí. Tudo bem? Vamos lá? Bom, a questão C fala de o gráfico. Ora, o gráfico é de uma função exponencial, né? Mas só no primeiro quadrante, que é o que me interessa, são valores positivos de tempo, valores positivos do valor da obra de arte. Aí nós vamos pegar alguns pontos e traçar a nossa curva, nosso esboço aí. Tudo bem? E a última questão é, observando-se o gráfico ao lado, é possível concluir que a obra de arte duplicará o seu valor antes de 8 anos. Olha aqui, o valor inicial é 8.000, ele vai do dobro, é 16, ó. Olha aqui, antes de completar 8 anos, ou seja, entre 6 e 8, por volta de 7, um pouco mais de 7 anos, ela duplica de valor. Tá claro aí, galera? Tranquilo o exercício? Bem tranquilo mesmo. É isso, ó. Vamos fazer agora um bônus para você, já que a aula foi tão rápida, né? Pouca coisa para informar. Vamos fazer um bônus, vamos resolver a questão 1 das nossas atividades. Já fica adiantado. A questão 1 fala de o quê? O governo de uma cidade está preocupada com possível epidemia. Estamos falando em epidemia numa época dessa, até dói. De uma doença infectocontagiosa causada por bactéria nesse caso, não é vírus, né? Para decidir que medidas tomar e calcular a velocidade de reprodução da bactéria, em experiências laboratoriais de cultura bacteriana,
inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se uma fórmula para a população. A população, no caso, de bactérias. Né? A população, ela cresce de acordo com esse modelo exponencial. 40 vezes 2 elevado a 3t, onde t é o tempo em hora. T é o tempo em hora. Super importante, tá, gente? Saber adequar as unidades. No caso, o tempo em hora. E a população em milhares de bactérias. Aí é 40 mil. Tá? Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos. O que vai acontecer após 20 minutos, gente? Pensem bem, o tempo T em horas. Portanto, 20 minutos é o quê? É um terço de hora, concorda, gente? Uma hora tem 60. Então, 20 minutos é uma hora dividido por 3. Então, eu vou simplesmente trocar lá o meu T por um terço. E vai ficar como? 2 elevado ao cubo elevado a um terço. Né? A propriedade aqui me permite dividir, multiplicar, cortar 3 com 3, fica 2 elevado a 1. Ou seja, a população de bactérias após 20 minutos, ela literalmente dobra. 40 vezes 2 elevado a 1, que é 40. Tranquilo? Então, muito